O que o Vaticano escondeu por séculos vai chocar você. Sempre que os arquivos do Vaticano são abertos, revelam uma complexidade impressionante, com cada detalhe dos longos e intrincados corredores da Santa Sé. Entre os itens mais misteriosos guardados com grande cuidado, destaca-se o Códice Gigas, conhecido como a Bíblia do Diabo. Esse enorme manuscrito medieval é famoso por ter uma imagem de página inteira do próprio demônio, uma figura que assusta até mesmo os mais céticos. O significado dessa imagem ainda é um mistério, gerando muitas especulações sobre a origem do manuscrito e os motivos de sua criação. Esse é apenas um dos vários objetos curiosos e inquietantes guardados nos arquivos secretos do Vaticano. Mas por que o Papa e os líderes da Igreja mantêm tantos segredos escondidos, longe do público? No interior da Capela Nicolina, um espaço reservado só para o Papa, há outros mistérios ainda maiores. Em uma seção isolada e pouco comentada da vasta coleção do Vaticano, encontra-se uma pintura que envolve uma aura de maldição e mistério. Ela retrata um antipapa, uma figura que desafiou a autoridade do Papa durante uma época de grande divisão na Igreja. Criada em um período de conflitos e intrigas, essa obra é vista como um símbolo de má sorte, com relatos de infortúnios ocorrendo com aqueles que a observam. Hoje, a pintura está marcada pelo tempo, com rachaduras na tela e cores desbotadas, simbolizando o declínio do poder de quem está retratado nela. Para muitos, a decisão do Vaticano de manter essa obra escondida reflete uma tentativa de apagar a memória de um período difícil e divisivo da história da Igreja. A obra é um lembrete de que até instituições poderosas passam por crises e desafios. Nas profundezas do Vaticano está o sarcófago de São Malaquias, um santo irlandês conhecido por suas previsões. Disse que ele previu todos os papas até o fim dos tempos e escreveu suas visões em descrições enigmáticas que intrigam estudiosos e religiosos. Sua última profecia fala de um papa chamado Pedro, o Romano, e a destruição de Roma, o que muitos associam ao Apocalipse. Esse relato misterioso, cheio de diferentes interpretações, é frequentemente mencionado quando se fala sobre o futuro da Igreja Católica. A existência dessas profecias no contexto do Vaticano reforça a ideia de que sua história é marcada por uma tensão constante entre fé, política e o controle das narrativas que moldaram o catolicismo ao longo dos séculos. Entre as lendas sobre os arquivos do Vaticano, há uma história sobre o chamado Evangelho Perdido de Pedro. Este texto, supostamente escrito pelo apóstolo Pedro, daria uma visão diferente sobre a vida de Jesus, mostrando-o de maneira mais humana e destacando aspectos menos explorados de sua personalidade. Se esse evangelho for confirmado como autêntico, poderia mudar completamente o entendimento de várias doutrinas cristãs e gerar um grande debate sobre como a Igreja moldou a imagem de Jesus ao longo dos séculos. Só a possibilidade de sua existência já gera especulações sobre os interesses que poderiam levar os líderes da Igreja a esconder esse evangelho. Além de manuscritos históricos, o Vaticano também guarda relatos sobre fenômenos sobrenaturais e milagres que desafiam explicações científicas. Esses registros, muitas vezes ofuscados por outros mistérios mais conhecidos, servem como uma ponte entre fé e o inexplicável. Histórias sobre relíquias amaldiçoadas, eventos sobrenaturais e outros fenômenos estranhos alimentam o imaginário popular, misturando história com lendas e mitos. Essas narrativas levantam questões sobre o papel do mistério na espiritualidade e sua influência no desenvolvimento cultural e religioso. O envolvimento do Vaticano com o sobrenatural vai além de documentos históricos. Há rumores de que, abaixo da Basílica de São Pedro, existe uma sala subterrânea usada para rituais de exorcismo. Esse espaço, decorado com símbolos antigos e relíquias sagradas, seria reservado para casos extremos de possessão demoníaca. A existência dessa sala reforça o papel do Vaticano como guardião de segredos místicos e também alimenta teorias sobre outros conhecimentos ocultos nos corredores da Santa Sé. A história do Vaticano também inclui episódios sombrios que vão além do espiritual. Um exemplo é a doutrina da descoberta, uma série de decretos papais do século XV que justificaram a colonização de terras habitadas por povos não cristãos. Esse episódio serve como um lembrete das contradições políticas e dos dilemas éticos presentes na trajetória da Igreja, mostrando como poder e fé podem se misturar de maneiras complicadas e às vezes prejudiciais. Outro mistério que ainda gera especulações é o desaparecimento de Emanuela Orlandi, uma jovem do Vaticano que desapareceu
ocorreu em 1983. Décadas depois, o caso ainda é envolto em mistérios, com teorias que vão de intrigas políticas a fenômenos sobrenaturais. Além disso, há rumores sobre a existência de artefatos extraterrestres nos cofres do Vaticano, como manuscritos e tecnologias de origem desconhecida. Embora não haja provas concretas, essas histórias continuam alimentando a imaginação popular, consolidando a imagem do Vaticano como um lugar onde a história, o mistério e o sobrenatural se encontram. Essas histórias, sejam reais ou fictícias, aumentam o fascínio em torno do Vaticano, uma instituição que atravessa os séculos acumulando segredos e despertando curiosidade. Como guardião de uma rica e, às vezes, controversa herança espiritual e histórica, o Vaticano continuará a ser um objeto de investigação e mistério, atraindo todos que buscam desvendar os enigmas que cercam essa poderosa fortaleza de conhecimento e poder. Os mistérios do Vaticano continuam a ser um convite irresistível para mergulhar em um universo de histórias que misturam fé, lenda e especulação. Cada peça desse enigma nos lembra de como o desconhecido provoca tanto temor quanto fascínio. Sejam as profecias de São Malaquias, as relíquias amaldiçoadas ou as conspirações sobrenaturais, todas essas narrativas apontam para o poder que o mistério exerce sobre nossa imaginação. Enquanto isso, o Vaticano segue como um guardião silencioso de seus segredos, desafiando pesquisadores, curiosos e apaixonados por histórias a explorar suas profundezas. Mas, entre mitos e verdades, uma coisa é certa: o poder do mistério jamais deixará de inspirar. Se você também é apaixonado por mistérios e busca explorar mais histórias fascinantes como essas, inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade. Curta este conteúdo, compartilhe com quem ama mergulhar no desconhecido. Até breve.